Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 89, nós vamos ler o primeiro livro de Reis, do capítulo 4 ao 6. O capítulo 4 narra os nomes dos oficiais de Salomão, a prosperidade do reino e a sabedoria de Salomão. No capítulo 5, Salomão faz aliança com Irão e começa os preparativos para a construção do templo. No capítulo 6, o templo é construído. Vamos à leitura? Capítulo 4. O rei Salomão reinou sobre todo Israel. Eram estes os seus homens principais: Azarias, filho de Zadok, o principal; Elioref e Aías, filhos de Cisa, que eram secretários; Josafá, filho de Ailude, era o cronista; Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército; Zadok e Abiatar eram sacerdotes; Azarias, filho de Natã, era intendente e chefe; Zabude, filho de Natã, ministro, amigo do rei; Aissar, mordomo; Adonirão, filho de Ábida, superintendente dos que trabalhavam forçados. Tinha Salomão 12 intendentes sobre todo Israel, que forneciam mantimento ao rei e à sua casa. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. São esses os nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim; Ben-Decker, de Macás; Saalabim, Bet-Metes, Bet-Semes, Elon e Bet-Anã; Bet-Ezed, de Arubote. A esse pertencia também Socó e toda a terra de Éfer. Ben-Abinadab tinha toda a cordilheira de Dor. Tafate, filha de Salomão, era sua mulher. Baianá, filho de Ailude, tinha a Tainaque e a Megido e a toda Bet-Seã, que está junto a Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até além de Joquimeão. Ben-Geber, em Ramote Gileade, tinha aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha a região de Argobe, a qual está em Baçã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim; Aimaas, de Naphtali, também este tomou filha de Salomão por mulher, a saber, Bazemate. Baaná, filho de Ussai, em Aser, e Bealote; Josafá, filho de Parua, e Issacar; Simei, filho de Elá, em Benjamim; Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, e a terra de Simeon, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E havia só um intendente nesta terra. Eram, pois, os de Judá e Israel muito numerosos, como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha. 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os coxos e aves cevadas, porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis, aquém do Eufrates, desde Tífisa até Gaza, e tinha paz por todo o derredor. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 cavalos em estrebarias para os seus carros, e 12.000 cavaleiros. Forneciam, pois, os intendentes provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quanto lhe chegavam à mesa, coisa nenhuma deixavam faltar. Também levavam cevada e palha para os cavalos e os ginetes para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes fora prescrito. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente, do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Recorreu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que brota no muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sua sabedoria, e também enviados de todos os reis da terra, que tinham ouvido da sua sabedoria. Capítulo 5.
Enviou também Hirão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, pois Hirão sempre fora amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Arão, dizendo: Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras com que se envolveram seus inimigos, e até que o Senhor los pôs debaixo dos pés. Porém a mim, o Senhor meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados, não há nem inimigo nem adversidade alguma. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porém em teu lugar no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te pagarei o salário destes segundo determinares, porque bem sabes que entre o meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Ouvindo Hirão a palavra de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. Enviou Hirão mensageiros a Salomão, dizendo: Ouvi o que mandaste dizer. Farei toda a tua vontade acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares, e ali a desamarrarei, e tu a receberás. Tu também farás a minha vontade, dando provisões à minha casa. Assim, deu Hirão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo este queria. Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa e 20 coros de azeite batido, e o fazia de ano em ano. Deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Hirão e Salomão, e fizeram ambos entre si esta aliança. Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores dentre todo Israel, e se compunha de 30.000 homens, e os enviava ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa, e Adonirão dirigia a leva. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 que talhavam pedra nas montanhas. Afora os chefes oficiais de Salomão, em número de 3.300, que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que a executava. Mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas e pedras lavradas para fundarem a casa. Lavravam-nas os edificadores de Salomão e os de Hirão e os giblitas, e preparavam madeira e pedras para se edificar a casa. Capítulo 6. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º de seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. A casa do rei, que o rei Salomão edificou ao Senhor, era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico diante do templo da casa media 20 côvados, no sentido da largura, no lugar santo, contra 10 de fundo. Para a casa fez janelas de fasquias fixas superpostas. Contra a parede da casa, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 5 côvados de largura, o do meio 6 e o terceiro 7, porque pela parte de fora da casa, em redor, fizera reentrâncias para as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. A porta da câmara do meio do andar térreo estava ao lado sul da casa, e por caracóis se subia ao segundo e deste ao terceiro. Assim, edificou a casa e arrematou, cobrindo-a com um tabuado de cedro. Os andares que edificou contra a casa todas eram de 5 côvados de altura, e os ligou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificastes, se andares nos meus estatutos, executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Assim edificou Salomão a casa e arrematou.
Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até ao teto. Cobriu com madeira por dentro e cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Da mesma sorte, revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o soalho até o teto. E esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. Era, pois, o santo lugar do templo de 40 côvados. O cedro da casa por dentro era lavrado de colossíntidas e flores abertas, tudo era cedro, pedra nenhuma servia. No mais interior da casa preparou o Santo dos Santos para nele colocar a arca da aliança do Senhor. Era o Santo dos Santos de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Cobriu de ouro puro. Cobriu também de ouro o altar de cedro. Por dentro, Salomão revestiu a casa de ouro puro e fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também cobrira de ouro. Assim, cobriu de ouro toda a casa inteiramente e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. No Santo dos Santos fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Cada asa de um querubim era de 5 côvados. 10 côvados havia, pois, de uma a outra extremidade de suas asas. Assim também era de 10 côvados o outro querubim. Ambos mediam o mesmo e eram da mesma forma. A altura de um querubim era de 10 côvados e assim o do outro. Pôs os querubins no mais interior da casa. Os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa de outro tocava na outra parede. E as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra, e cobriu de ouro os querubins. Nas paredes todas, tanto no mais interior da casa como no seu exterior, lavrou ao redor entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Também cobriu de ouro o soalho, tanto no mais interior da casa como no seu exterior. Para a entrada no Santo dos Santos, fez folhas de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras formavam a sua porta pentagonal. Assim, fabricou de madeira de oliveira 2 folhas e lavrou nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas. A esta, como as palmeiras e os querubins, cobriu de ouro. Fez para a entrada do santo lugar ombreiras de madeira de oliveira, entrada quadrilateral, cujas folhas eram de madeira de cipreste, e 2 tábuas de cada folha eram dobradiças. E as lavrou de querubins, de palmeiras e de flores abertas, e as cobriu de ouros, acomodado ao lavor. Também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras cortadas e de 1 ordem de vidras de cedro. No ano 4, se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Ziv, e no ano 11º, no mês de Bu, que é o 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para edificá-la. Gente, terminamos por hoje, mas amanhã tem mais, tá? Fiquem com Deus. Esse tempo é top, não? Como eu queria ver, gente. Bom, fiquem com Deus, Deus abençoe. Até mais. Beijos, beijos.